E aí, pessoal da Bemo Engenharia, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a este treinamento, que é totalmente focado no nosso bem mais valioso, a segurança de cada um. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo no Sistema Elétrico de Potência, o CEP. E o objetivo não é só entender como ele funciona, mas sim dominar as práticas que garantem que a gente volte para casa em segurança todos os dias. Olha, quando a gente para em frente a uma subestação gigante ou vê aquelas linhas de transmissão cortando o céu, a gente entende a dimensão do que é o CEP. É um sistema que literalmente move o nosso país, mas que carrega uma energia que é imensa e invisível. Por isso, a nossa primeira missão, antes de qualquer outra coisa, é saber como gerenciar os riscos que vêm com toda essa potência. Para organizar nossa conversa, a gente vai passar por 5 grandes tópicos, ok? Primeiro, vamos entender o poder e os fundamentos do CEP. Depois, vamos seguir a jornada da energia. Na sequência, o ponto principal, como a gente domina os riscos. Aí vamos ver a segurança em ação no dia a dia e, para fechar, vamos falar da nossa responsabilidade, que é de todos. Então, vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Nesta primeira parte, a gente vai alinhar o nosso conhecimento sobre o que é o sistema elétrico de potência e quais são os requisitos que ele precisa cumprir para funcionar do jeito certo, com eficiência e, claro, com total segurança. Então, o que é exatamente o CEP? Pensa nele como se fosse o sistema circulatório do país. Ele começa lá no coração, que são as usinas onde a energia nasce. Depois viaja pelas grandes artérias, que são as linhas de transmissão, e vai se dividindo, se ramificando, até chegar em cada casa, em cada indústria. É um sistema único, gigante e todo interligado. E para esse sistema todo funcionar direitinho, ele tem que atender a 5 requisitos vitais: continuidade para a energia nunca parar, conformidade para garantir a qualidade, flexibilidade para se adaptar à demanda, manutenção ágil para resolver rápido qualquer problema. Mas olha, de todos esses, o mais importante para a gente é, sem dúvida, a segurança. Proteger todo mundo, desde quem opera o sistema até quem está lá na ponta consumindo a energia. Beleza? Agora que a gente já sabe o que é o sistema, vamos para a segunda parte. Vamos rastrear o caminho que a eletricidade faz, desde o momento em que ela é criada lá na usina até a hora em que ela acende a lâmpada na casa de alguém. Essa jornada de energia se divide basicamente em 3 grandes blocos. Primeiro, a geração, onde tudo começa. Depois, a transmissão, que é tipo a super rodovia da eletricidade. E por último, a distribuição, que faz a entrega final, de porta em porta. Esse diagrama aqui dá uma visão bem clara de todo esse caminho. A energia sai da usina, passa por um transformador que eleva a tensão dela lá para cima, viaja por quilômetros nas grandes torres, chega numa subestação onde a tensão é rebaixada e só então ela entra na rede da cidade para chegar no destino final. Cada pedacinho desse caminho tem seus próprios desafios e, claro, seus próprios riscos. E esse outro esquema aqui mostra o porquê dessa transformação toda. Para a gente conseguir levar energia por distâncias muito longas, a gente eleva a tensão a níveis absurdos, tipo 230, 500, até 750 mil volts. Por quê? Simples, para minimizar as perdas de energia no meio do caminho. Aí quando ela chega perto das cidades, o processo se inverte e a tensão vai sendo diminuída passo a passo, até chegar nos 127 ou 220 volts que a gente usa em casa. Certo. Agora que a gente entendeu o sistema, vamos entrar no coração da nossa conversa, a segurança. A gente vai detalhar agora os riscos que a gente enfrenta e as medidas de proteção da NR10, que, vamos combinar, não são só regras. São verdadeiras ferramentas que salvam vidas. Os perigos são muitos e a gente precisa conhecer cada um deles. O choque elétrico é o mais óbvio, claro, mas o arco elétrico pode causar queimaduras gravíssimas. E não para por aí. Tem as quedas de altura, a exposição a campos eletromagnéticos e até riscos adicionais como trabalhar em um espaço confinado ou dar de cara com animais peçonhentos perto das instalações. E essa frase aqui é a pura verdade do nosso trabalho. A eletricidade é uma força silenciosa, invisível. Ela não apita, não pisca, não avisa que o perigo está ali. É exatamente por isso que a nossa atenção total e o cumprimento rigoroso dos procedimentos não são opcionais. Eles são, de fato, a nossa principal linha de defesa. A principal medida de proteção coletiva é sempre a desenergização. E aqui, gente, a ordem é tudo. Um circuito só tá seguro, só tá de fato desenergizado, depois que a gente cumpre exatamente nesta sequência 6 passos. Primeiro, seccionar. Segundo, bloquear. Terceiro, testar para ter certeza que não tem tensão. Quarto, aterrar.
Quinto, proteger o que ainda está energizado por perto. E sexto, sinalizar. Se pular um único passo, todo o processo perde o valor e todo mundo fica em risco. Para nos proteger, a gente conta com duas frentes de batalha. De um lado, os EPCs, os equipamentos de proteção coletiva, como o aterramento e as barreiras, que protegem a equipe inteira. Do outro, os EPIs, de proteção individual, como a roupa anti-chama e as luvas isolantes, que são a nossa última barreira de defesa. Ambos são obrigatórios e, mais do que isso, indispensáveis. Vamos avançar para ver como tudo isso se encaixa na prática, no dia a dia, porque não adianta só ter os equipamentos e conhecer as regras, né? A segurança de verdade acontece no planejamento de cada tarefa, no nosso comportamento e na aplicação diária das boas práticas. A resposta para essa pergunta é o ponto de partida de qualquer trabalho seguro. Pensa bem, antes de pegar a primeira ferramenta, antes mesmo de dar o primeiro passo na área de trabalho, tem uma etapa que nunca, jamais pode ser pulada. E essa etapa é a análise preliminar de risco, a famosa APR. A APR é o nosso mapa de segurança. É aquele momento em que a equipe para, olha para o que tem que ser feito e se pergunta: quais são os perigos aqui? O que pode dar errado? E qual é o nosso plano para garantir que nada disso aconteça? A APR define o plano e estas regras de ouro aqui guiam a execução. São princípios que não se negociam, sabe? Não improvisar, nunca pegar atalhos, usar sempre os equipamentos corretos, verificar as ferramentas, comunicar qualquer risco e, uma regra fundamental, nunca, em hipótese alguma, trabalhar sozinho em alta tensão. Esse slide aqui é a imagem da escolha que a gente faz todos os dias. Do lado esquerdo, o jeito certo de fazer, planejado, seguro, profissional. Do lado direito, o atalho, o improviso, o risco. A linha que separa um dia de trabalho tranquilo de um acidente grave é exatamente essa. E a nossa responsabilidade é escolher sempre, sempre o lado esquerdo. Chegamos na nossa última etapa. E aqui, o foco muda um pouco. A gente sai do procedimento individual e vai para o coletivo. Vamos falar sobre como a segurança é algo que a gente constrói junto, todos os dias, até virar uma verdadeira cultura de prevenção. Essa frase resume tudo. A gente pode ter as melhores ferramentas, os procedimentos mais detalhados, os EPIs de última geração. Nada disso vai funcionar se não existir a atitude correta, o compromisso de cada um com a segurança. A proteção, no fim das contas, nasce na consciência. E a formalização desse compromisso todo está no prontuário de instalações elétricas. Pensa nele como se fosse o RG da instalação. É o lugar que reúne todos os documentos que provam que o trabalho está sendo feito de acordo com as normas. Manter esse prontuário em dia e acessível é um dever da empresa e um direito de cada profissional. Então, fica bem claro que segurança não é uma linha de chegada, né? É um ciclo que nunca para. Um ciclo de treinar, aplicar o que aprendeu, comunicar qualquer falha e corrigir. Cada incidente, por menor que seja, é uma oportunidade de aprender. E essa responsabilidade de manter o ciclo girando é de cada membro da equipe Bemol Engenharia. E para a gente encerrar, fica essa reflexão. Segurança não é só um item para a gente marcar num checklist. É uma decisão que a gente toma a todo momento. Então a pergunta final é pessoal e tem que acompanhar a gente todos os dias. Qual é o seu compromisso hoje para garantir não só a sua segurança, mas também a de todos os seus colegas?